Olá, profissionais de SMS, eu sou a Gena, este é o canal do Grupo Share e hoje nós falaremos sobre atenuação dos protetores auriculares. Então, como é que funciona a atenuação? Como é que eu sei que determinado protetor auricular atenua aquele ruído, né, ou aquele nível de ruído? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Então, fica aí comigo até o final para você adquirir um pouco mais de conhecimento, ou então agregar um pouco mais de conteúdo, ou quem sabe até compartilhar com os amigos esse conteúdo aí. Vem comigo. Primeiro, a questão do ruído. O ruído, como é que a gente faz essa avaliação? Então, nós sabemos que a pressão sonora, onde o colaborador pode estar exposto, então o ruído é até 85 decibéis, ou seja, tem a questão da NR15. Então, de 85 a um valor superior, começa a causar perda auditiva. Então, é o que a gente chama do limite de tolerância, que é o que contempla na NR15. Então, na NR15 fala um pouco sobre insalubridade, mostra como é que a gente faz o cálculo para ver se está acima ou não do limite de tolerância. Então, acima de 85 decibel, começa a causar perda auditiva. E lembrando que a perda auditiva, uma vez que começou a perder a audição, não se recupera, então não volta, não regenera, né? Então, esse colaborador que começou a ter perda auditiva, é legal o pessoal da área de saúde aí conversar com o pessoal da segurança e redirecionar esse colaborador para uma outra área que não seja tão ruidosa, justamente para evitar que ele continue perdendo a audição. Bom, mas voltando à questão dos 85 decibel, o que acontece? Acima dos 85 causa perda auditiva, então de 85 a mais causa perda. De 80 até 85 é o que a gente fala que é o nível de ação, ou seja, quando literalmente acende a sua luzinha, aí o seu farolzinho você fala, opa, a área está ruidosa, precisamos tomar ações, ou seja, geralmente a ação pode ser uma IPCão, então clausuramento daquele equipamento ruidoso, ou pode ser um EPI, no caso o protetor auricular. E aí a gente vai ter vários modelos de protetores auriculares no mercado. Mas, dependendo do modelo, ele vai atenuar uma determinada quantidade de ruído. Então, é isso que a gente vai olhar. Então, quanto atenua o protetor auricular? E o protetor auricular atenua para todas as frequências? Essa é uma boa pergunta. Então, o que a gente vai entender? A gente vai passar a entender que não basta avaliar só o decibel, ou seja, chegar lá, simplesmente fazer a avaliação, tá 85, tá 95. Essa é uma avaliação um tanto quanto superficial e que a maioria de nós profissionais da área de segurança faz a medição pontual ou mesmo faz a dosimetria, mas acaba não se atentando para a frequência, né? Ou seja, para a frequência de onda, ou seja, do ruído que está tendo ali. A gente acaba só olhando o valor final. E é isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Então, a gente tem que olhar muito para a frequência do som. A frequência do som, ela que vai nos dizer o quê? Ela vai nos determinar, ou seja, vai nos direcionar para qual é o melhor protetor auricular para aquela área. Você já prestou atenção quando você compra o EPI? Ele vem uma tabelinha lá no EPI, ou mesmo quando você olha no certificado de aprovação, ele tem uma tabelinha mostrando para você a frequência, a atenuação e o desvio padrão. Não se atentou? Então, a partir de agora, se atente a essa informação, porque é estritamente importante. É justamente esse valor que a gente vai poder observar e aí sim adotar o melhor tipo de protetor. Ou seja, pode ser até do tipo plug, sim, mas o plug ele tem várias variações do que ele vai proteger, as frequências que ele melhor atenua. E é isso que a gente tem que ficar atento na hora de fazer a seleção do nosso protetor auricular. Dá uma olhadinha aí na tela. Na tela eu coloquei para vocês um exemplo, esse é só um exemplo, uma tabela que eu tirei de um determinado protetor auricular. Então você vai ver a frequência em hertz, a gente vai ver a atenuação em decibel e vai ver o desvio padrão. Se atente à primeira e à segunda linha, então a gente vai ver, olha, dentro dessas frequências, então olha lá, na frequência 125 Hz, a atenuação desse protetor auricular vai ser de 16 decibel. Aí você fala, poxa, Gena, quando a frequência estiver em 1000 Hz, vai ser de 29 decibel. Então, preste atenção nessa atenuação, porque é esse valor que ele vai atenuar quando o colaborador estiver exposto a essa frequência do som.
Você vai olhar que no final dessa tabela, você vai ter um valor de NRRSF22, ou seja, que na média é o que ele vai atenuar. Então, quando a gente não tem muita certeza da frequência e tudo que o colaborador vai estar exposto, a gente acaba usando essa informação aí de 22, que aí ele é mais ou menos uma média. Então, presta atenção nisso. Quando você conhece bem o ambiente de trabalho, quais são as frequências de som que o colaborador está exposto, aí sim você consegue fazer uma adoção do EPI mais efetivo. Do contrário, não é tão efetivo assim. Então lembra, não basta só a gente ver o valor final de decibel que está alto ou está baixo na área. A gente precisa entender também a frequência de som que o colaborador fica exposto a maior parte do tempo dentro do ambiente de trabalho. Então, o que a gente vai prestar atenção? Que a frequência do protetor, ele deve ser verificado assim. Então, pela taxa de atenuação do ruído, né? Que é o tal do NRRSF, e também a frequência do som. Então, sempre considere essas duas variáveis e não só o valor total em decibel. Algumas dicas aí na hora da gente escolher o melhor protetor auricular, ou seja, precisa ser o mais caro? Não. Às vezes vai ser um valor intermediário, às vezes um mais barato resolve? Sim, depende da frequência do som que você tem aí e da quantidade de decibel realmente que você tem, se está muito elevado ou não. E também a questão do ambiente, como é que é o ambiente aí? Então, se a gente tem um ambiente com grande sujidade, não é legal você usar o tipo plug. Por quê? Porque o tipo plug é aquele de inserção. E aí você imagina, o colaborador às vezes não tá com as mãos bem limpas ou higienizadas e vai colocar o plugzinho na orelha. Então pode dar uma infecção no ouvido e tudo. E muitas das vezes o que acontece? Os colaboradores, eles não demarcam qual é o plug que ele usa no ouvido direito e qual que usa no ouvido esquerdo. E aí acaba que, usou no ouvido direito uma vez, depois põe no esquerdo, e aí pode ser que ele tenha uma infecção num ouvido e passe para o outro. Então, uma dica legal é, quando vai usar o sisteminha de protetor tipo plug, você faça um nozinho mais curto do lado onde você vai usar o direito, né, no cordãozinho, que aí você sabe qual que é o lado direito e o lado esquerdo que você está utilizando. Ou então usar o plug de cores diferentes, algumas empresas adotam essa política. Também é uma ideia. Mas lembre que para ambiente com grande sujidade, o ideal é o tipo concha, o abafador mesmo. Bom, protetor do tipo plug, é legal você sempre verificar a frequência de troca. Por quê? Porque o concha, a durabilidade é muito maior. Não que não precisa trocar, precisa, mas a durabilidade é maior. O plug não. E lembre, o plug, como ele é de inserção, né, precisa manter o ouvido sempre limpo e tudo. E outra, tirou o plug, precisa fazer a higienização dele. Como é que a gente faz a higienização? Então, água e detergente neutro. E aí tem que secar direitinho, porque não pode deixar umedecido, porque pode crescer fungos ali e não é legal levar esses fungos para dentro do canal auditivo. Então, tem essa questão com o plug. E lembre-se, nem todos os colaboradores conseguem se adaptar ao tipo plug. Alguns não conseguem. Por quê? Porque o canal auditivo, se você percebeu, tem várias cerdas no protetor do tipo plug. Por quê? Porque depende do tamanho do canal auditivo do colaborador. Nem todos somos iguais. Então, o tamanho do canal auditivo também não é. Então, tem que ter esse cuidado aí. Então, tem que ensinar os colaboradores a colocar o protetor tipo plug. Uma dica legal que eu costumo fazer com os colaboradores vai colocar o protetor tipo plug, mantenha a boca aberta. Por quê? Porque daí não dá aquela sensação do tamponamento, né? Faz assim, no ouvido. Então, não dá essa pressão no ouvido. Então, é uma dica legal, sempre manter a boca aberta e puxar um pouquinho a orelha para trás. Então, você puxa, você abre um pouquinho do canal e aí você faz a inserção do protetor tipo plug. Isso ajuda muito. Por quê? Porque tem colaboradores que colocam o protetor assim direto e aí acaba machucando o canal auditivo. Isso também não é legal. E é bom sempre manter a interface com a área de saúde. Então, a área de segurança e a área de saúde, a gente já conversou sobre isso antes. É sempre bom ter essa sinergia. Por quê? Pode ser que algum colaborador tenha dado no exame periódico, né, na audiometria do exame periódico ou no admissional, alguma alteração. E é bacana o pessoal da segurança e o pessoal de saúde ter essa interação para muitas vezes realocar esse colaborador para uma área menos ruidosa.
Ou às vezes o colaborador nem é o ruído ali da empresa, às vezes o colaborador executa uma segunda atividade após a jornada dele de trabalho e acaba que fica exposto a um ruído maior. Mas aí para você desvincular essa questão do nexo fica um pouco complicado, né? Então justamente por isso é sempre bom a gente estar observando os colaboradores, fazer os exames periódicos direitinho e a área de saúde e segurança sempre monitorar. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários deixe aí abaixo, o Share terá o maior prazer em responder. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.